Ele é jovem e acredita em inovação. O cineasta Crisado conversou com o Propagora, que falou da história e dos premiados trabalhos dele. Prepare o coração. E aí, desde a última mostra de Tiradentes, o jovem tem sido cada vez mais elogiado no cinema. Seja na frente ou atrás das câmeras, ele tem se mostrado sempre muito competente. Eu conversei com o jovem diretor para saber um pouco mais desse universo. O cineasta Crisado trabalhou como assistente de direção em filmes e séries para TV. Como diretor, atuou em 5 frações de uma quase história em seu mais recente longa-metragem, Sumidouro, que foi selecionado para a 13ª mostra É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentário. Querido, sua história com o cinema começou ainda na faculdade. Conta pra gente como começou, como foi isso. Na verdade, descobri no segundo período de faculdade, eu descobri o laboratório de vídeo. Já gostava de cinema, mas era uma coisa absolutamente distante da minha vida. E abri a porta daquele laboratório e fiquei 3 anos lá dentro. Aprendendo a fazer imagem, aprendendo a montar imagem, comecei a fazer meus primeiros vídeos. Inclusive, meus próprios trabalhos de faculdade, todos passaram a ser trabalhos audiovisuais, né, que eu fui experimentando, e aí a coisa começou a mudar. E Tiradentes, esse ano, homenageou os jovens e mostrou um pouquinho dos jovens no cinema. Você acha que tem espaço para os jovens? O mercado está aberto para isso? Eu acho que a questão dos jovens do cinema assim, é uma questão muito nova, assim, a possibilidade de jovens fazerem filmes a partir do Ministério da Cultura com o Gilberto Gil. Até então, no Brasil só se fazia filmes pessoas com mais de 50, 60, 70 anos. Então, acho que isso, a filosofia do Ministério da Cultura é responsável por essa possibilidade de jovens começarem a fazer os seus primeiros filmes. Agora, com relação ao mercado, eu acho que é uma discussão mais profunda, assim, se existe espaço, se não existe espaço. Acho que sempre existe espaço para bons filmes e boas histórias. Seja feito por um moleque de 15 anos no interior, seja feito por um medalhão de cinema. Que calor. Guilherme, meu marido, sabe? Essa mudança de horário começou a ser definido, não fala mais comigo. Essa inovação a gente pode ver em seus 5 frações de uma quase história, que ele foi dirigido por 6 pessoas. Como você avalia essa produção coletiva? Como que é trabalhar com tantas pessoas no só roteiro? É que não são 6 pessoas fazendo um filme, são 6 amigos fazendo um filme. Né? A gente tem uma história de quase pouco mais de 10 anos juntos, cada um ajudando a fazer os curtas, os vídeos dos outros, trabalhando junto em grandes produções de outras pessoas, tanto na direção como produtor. Então, de certa maneira, esse filme era um pouco a consequência dessa celebração, da amizade durante esses 10 anos. Então, de certa forma, essa relação, é claro, tem muita gente, muita opinião, mas foi conduzido em cima, né? A nossa superfície, a nossa base era a amizade mesmo. Mas você não se restringe à posição do gênero de filme. Do documentário você caiu direto na ficção. Como que foi isso? Foi por acaso? Como que foi? Na verdade, meu foco de interesse principal é a ficção, é trabalhar com ator, é trabalhar com dramaturgia. A questão do documentário, na verdade, ela veio a história que me chamou para fazer. Né? Não sei nem se vou fazer outro documentário na minha vida. Acontece que eu achei que essa história do Sumidouro tinha que ser registrada e por isso eu comecei o registro. Vamos dizer que foi um parênteses na minha vida. Eu gosto aí. Pega um fichinho, pega um diamante, né? Na rádio demais. Lembro da cantora, tudo isso, é verso. A minha felicidade é isso aí. Em 2003 você começou um curta-metragem chamado Sumidouro, que deu origem ao longa Sumidouro. Como você viu a necessidade de ampliar essa obra? O Sumidouro ele nasceu através das fotografias de 3 fotógrafos mineiros, Pedro Davi, Pedro Mota e João Castilho. Eu descobri através das fotos deles a história, eles estão fazendo um livro lindo chamado Paisagem Submersa, e eu fiquei apaixonado pela história e resolvi contar esse filme.
Acabei ganhando em 2003 um prêmio do MINC, de estímulo a curta-metragem. Fiquei durante 2 anos e meio filmando esse curta. Mas terminei o curta com a mudança dos moradores para as casas novas. E aí, no processo já de montagem, preparando para montar o filme, eu descobri que eu tinha que continuar registrando a história. Tinha que registrar as casas inundadas, o lago da usina cheio, e acompanhar um pouco mais o cotidiano deles nas casas novas. Então, foi uma consequência natural continuar filmando, ainda sem saber se seria um médio, se seria um longa, que tipo de formato que viria. Eu precisava filmar e acabei ficando durante 4 anos, quase 4 anos e meio filmando essa história. Porque foi nós, não confundou. Num lugar muito ruim, muito feio, e não confundou, vai gastar. Ao transformar o curto em longa, você precisou mexer alguma coisa na linguagem, na maneira de se guiar a história? Na verdade, sim, eu tinha, o curta tem 18 minutos e o longa tem 72. O curta tinha uma história de 2 anos e meio de filmagem, o longa tinha 4 anos de filmagem. O longa me possibilitou poder contar as coisas com um pouco mais de calma, assim, acho que cada coisa tem o seu tempo, isso nos tiveram fazendo uma diferença grande. O curta, ele tem uma linguagem um pouco mais frenética para conseguir colocar, aglutinar tanta informação em pouco tempo. Eu acho que o Sumidor encontrou o seu tempo, o seu formato ideal com o longo, onde as coisas têm o tempo certo que elas são contadas.